Oi, gente. Hoje eu vim compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, é, através de um filme, tá? Não é um filme cristão, muito pelo contrário, e nem sempre Deus vai falar com você só em filme cristão, em coisas gospel e tudo mais. É um filme secular, um filme de suspense, vamos dizer assim. Enfim, o nome do filme é Fúria Incontrolável. Se você não gosta de spoiler, eu já peço que não assista o vídeo, porque talvez eu dê algum spoiler, não sei. Bom, vamos lá. Eu tava assistindo esse filme com meu marido e algo me chamou muito a atenção. A história do filme é mais ou menos assim. Eu não lembro exatamente, né? Porque já faz uns dias e tudo mais. Mas é basicamente isso, né? É um cara, ele tá no farol, o farol abre e ele não anda. E a moça que tá atrás com o filho dentro do carro, que ela tá indo levar ele pra escola, ela tá com pressa e ele não anda e ela buzina, 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 ela desvia dele, xinga ele e vai embora. Nisso, ela vai leva o filho para a escola, e aí ela segue o caminho dela, tudo. Depois ela para num posto de gasolina. Quando ela para no posto, ela vê que esse cara tava perseguindo ela, que era o cara lá que ela xingou lá, tal. E aí, antes disso, até o cara ele para o carro do lado e ele começa a falar para ela: "Você tava com pressa, tal?" E ela muito brava, assim, tá, não sei o quê. E aí ele começa a falar com o filho dela, né, que tá no banco de trás, começa a falar, sua mãe tá estressada, né, não sei o quê. E ele fala pra ela, assim, que se ela pedir desculpa, que tá tudo resolvido, né. E ela não quer pedir desculpa, ela continua brava, ela continua falando pra ele que, tipo assim, fiz mesmo, não me arrependo, tal. E ele fica muito bravo. E nisso ela leva o filho pra escola, tudo. Quando ela tá no posto de gasolina, ela vê que ele tá atrás dela. E aí ela fica com medo, tal. E aí começa toda uma perseguição. Ele já tinha nessas alturas roubado o celular dela, então ele pega o celular, ele deixa o celular dele dentro do carro e ele começa a ligar para ela e ameaçar ela e procurar todo mundo da família dela no celular dela ali e ameaçar, falar que vai matar as pessoas, não sei o que, pra ela escolher quem ela quer que morre, não sei o que. É um filme bem assim, te deixa muito apreensivo, te deixa com, nossa, é um turbilhão de sentimentos no filme. E aí, me chamou muito a atenção, porque no final do filme, assim, lá pro meio, pro final, você começa a refletir, né? Por que estava acontecendo aquilo? Porque o cara tava muito irado, ele tava assim, tudo ou nada. E aí você refletindo sobre o filme, você entende que, de certa forma, a culpa foi dela. Por quê? Ela estava com pressa, né? Ela não estava num dia, nossa, mal, morreu alguém, não. Ela só estava com pressa. Ela tinha um compromisso e ela estava atrasada e ela estava com pressa e ela descontou essa raiva no cara, no trânsito, né? E isso fez o cara ficar irado. Por quê? Porque naquele dia, o que eu entendo, que ele estava com um problema com vários problemas, principalmente psicológico, né? Problemas maiores do que os problemas dela. E isso me trouxe uma reflexão, né? De como a gente age no dia a dia, na rua. A gente tem essa mania de achar que os nossos problemas são os piores, são absolutos, a gente tá sempre na razão, né? E isso me fez pensar muito como, às vezes, a gente provoca uma ira, vamos dizer assim, em algumas pessoas. E não vou nem dizer entre aspas, não. A gente provoca, muitas vezes, a gente começa uma briga, né? Quantas vezes você começou uma briga? Então, você pensar assim, eu poderia ter evitado. Muitas vezes a gente pode evitar que aquilo aconteça, a gente pode acalmar. A gente, querendo ou não, Deus deu esse poder pra gente, com as palavras, a gente poder acalmar, né? As suas palavras, o que você fala pode servir para bênção ou maldição. Então você tem esse poder, esse controle de apaziguar uma situação, de fazer as pessoas se acalmarem, se entenderem, conversarem, ou não. Ou você pode tacar lenha na fogueira e fazer, né? Deixar o negócio pegar fogo. Então, a gente entende que
nem sempre o seu problema vai ser maior. De repente você vai dar de cara na rua com alguém que tá com um problema muito pior que o seu, tá no tudo ou nada, tá como esse cara tava que dá a entender assim no filme, que ele tava tipo assim, não tenho mais nada a perder. Então você pode encontrar essa pessoa que não tem mais nada a perder, que tá disposta a qualquer coisa. E aí você pode causar uma confusão. E ele deu, entre aspas, uma oportunidade dela se desculpar, dela falar, ah, desculpa, tava com pressa, me perdoe. Sabe? Mesmo que fosse da boca pra fora, mas ela não, ela foi incisiva, ela quis falar, não, fiz mesmo, não me arrependo, dane-se. E aí, ela provocou uma ira no cara, uma ira, uma fúria incontrolável, né, como diz o nome do filme, que o cara perdeu totalmente o controle dele, ele queria acabar com tudo. Por quê? Porque provavelmente ele estava com um problema muito maior, né? Principalmente psicologicamente. Aí ele queria acabar com tudo. E isso me trouxe, nossa, na hora, assim, me trouxe alguns versículos que eu já tinha lido ali em Provérbios, que eu quero aproveitar e trazer para você. E te mostrar como Deus fala com a gente em todos os momentos. Basta você estar sensível à voz de Deus, buscando mesmo, e Deus vai falando, sabe, em detalhes, em coisas bobas, em coisas que você tá ali só, tá, é um filme que tinha começado na TV, a gente resolveu assistir e realmente trouxe uma reflexão. Depois do filme, eu e meu marido, a gente tem esse costume de assistir filme, meu marido e minha filha, e a gente sempre, depois no final do filme, a gente sempre faz uns comentários. Eu gosto muito disso, é muito legal. Enfim, eu vou ler para vocês aqui rapidinho em Provérbios 18, no versículo, deixa eu ver aqui, acho que é no 6 e no 7, tá? Fala assim, no 6: os lábios do tolo entram na discussão e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição. Os seus lábios são armadilha para a sua alma. Aqui fala não só da alma, mas no versículo 6 fala sobre, né, que é maldição e que fala aqui, né, que ela clama por açoites, né? Você, às vezes, o que você fala parece, sabe aquele negócio, nossa, tem pessoa que tá pedindo para levar, sabe? Tá pedindo, porque às vezes o jeito que você, por você não pensar, por você ser muito emocional, você não pensa no que você fala, você só vai falando, não sei o que, você não quer saber se tá ferindo o outro, você só pensa em você, o mundo gira em torno de você. E aí você acaba ferindo as pessoas e provocando nelas uma ira, né? Uma coisa que poderia, sei lá, passar batido, vai virar uma bola de neve, uma confusão. Então você vê como você procurar, né, ter o entendimento, a sabedoria, pedir a Deus mesmo a sabedoria na sua oração, no seu dia a dia, para quando você sair da sua casa. Por isso que é muito importante a oração antes de sair de casa, né? A oração da primeira hora do dia, do seu dia, né? Você orar, pedir a Deus, me dê sabedoria, discernimento, entendimento, porque você, talvez, o seu dia não vai ser bom, mas talvez você vai encontrar alguém que esteja muito pior e disposto a tudo. E aqui também, no capítulo 29, deixa eu ver. Isso, no capítulo 29, no versículo 11, fala assim, ó: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e se reprime. Então, o tolo, ele derrama toda a sua ira, ele faz questão. Sabe aquelas pessoas que você encontra que fala assim, eu sou muito sincera, eu falo tudo, eu falo, sabe? Essa pessoa não é sincera, ela é sem noção. Porque se não foi perguntado, não fale. Quanto menos você falar, melhor, né? Porque as pessoas acham que tem que falar tudo que pensa, tem que, ainda mais nos dias de hoje na internet, expõe, fala o que pensa, não sei o que, não mede as consequências, né? Não acha que vai encontrar alguém pior que ele. Essa que é a verdade. Então, o tolo derrama toda a sua ira, sem pensar, vou falando. Mas o sábio domina e o sábio se domina e se reprime. A gente, com a sabedoria, a gente consegue reprimir, a gente consegue se segurar, sabe? E falar assim, eu me segurei para não dar na cara dela, me segurei para não falar isso.
Glória a Deus. Isso é fruto do Espírito, né? É, o domínio próprio. Então, aleluia. Vamos lá. No versículo 22 fala assim, do capítulo 29 ainda, tá? No versículo 22 fala assim: a pessoa colérica provoca discórdias a quem facilmente fica irado, multiplica as transgressões. Então você provoca, sei lá, você deve conhecer alguém, sei lá, na família, amigo, não interessa, alguém que facilmente perde a paciência, que facilmente a ira vem. E você já sabendo disso, é muito mais fácil de lidar, né? Quando você sabe, inclusive fala do colérico, né? Essa minha versão da Bíblia aqui, gente, é a Bíblia, a versão NAA, tá? Que é Nova Almeida Atualizada. Essa versão, ela fala do colérico, né? E é um dos temperamentos que tem. Se eu fosse você, eu pesquisava um pouquinho mais sobre o seu temperamento e o temperamento das pessoas que vivem com você, que convivem com você. Porque isso te ajuda a lidar com elas, né? Você entende, você sabe, sabe aquela história da gente, o limite do outro, o espaço do outro? É bem por aí. Ao invés de você perder seu tempo vendo, como eu já perdi também meu tempo, muitos anos, vendo horóscopo, você pode ser aquela pessoa que procura entender como lidar com as outras pessoas, como lidar com você mesmo, entender quem você é, entender o seu temperamento, não para se vangloriar, não para você achar que é autossuficiente, eu me conheço, mas é tudo para a glória de Deus, porque você se conhecendo, você é muito mais fácil você amar o próximo, entende? Quando você se conhece, quando você conhece o outro, você consegue. Isso nada mais é do que sabedoria, né, gente? Deus deixou aí as pessoas com o seu temperamento exatamente para você saber lidar com o próximo, né? Para você conseguir de fato amar o próximo, né? E isso é muito legal. Procure sobre isso, sobre temperamento, sobre se autoconhecer. É muito bom, eu recomendo. E esse filme me chamou muito a atenção. Não é um filme gospel, como eu já disse. É um filme, né, secular, enfim. Mas como eu falei, Deus fala em tudo. Basta você estar sensível à voz dele, querer ouvir ele, né? Então, é por isso que eu falo assim, a gente tem que orar, pedir sabedoria a Deus, entendimento, discernimento, mas também por isso ele já deixou a palavra dele, né, pra gente, e que aqui tem muito sobre sabedoria, e principalmente aqui em Provérbios, que eu acredito que está mais concentrado sobre esse assunto, fala muito, ensina muito a gente. É como se ali tivesse, sabe assim, a diferença entre o sábio e o tolo. E com isso você consegue discernir, né? Entender se você está sendo sábio ou se você está sendo tolo. Ali dá muito esses exemplos de como o tolo age, como o sábio age. Então, você tendo essa leitura, né, diária que seja, você consegue entender quem você está sendo, quem as outras pessoas estão sendo ao seu redor, se elas estão agindo como tolo, se elas estão agindo como sábio. Então, a importância da leitura da palavra, nossa, assim, sério, é muito, muito, muito importante ler a palavra, sabe? A palavra é realmente viva, ela é a verdade, sabe? Ela faz você sai aquela venda dos teus olhos, você começa a enxergar as coisas que talvez você não enxergava antes, você começa a enxergar coisas diferentes, sabe? Você tem outra visão, outra visão do mundo, das pessoas, da sua vida, de como você deve agir, de como quem Deus é assim, sério. Leiam a palavra de Deus, gente. Peça sabedoria nas suas orações, mas leia a palavra, porque Deus já deixou tudo aqui pra gente. É um manual de vida, sabe? Então, e é isso, gente. Eu espero que tenha trazido uma reflexão, que vocês tenham entendido, que tenha feito sentido pra você aí. Deixa aqui nos comentários se você entendeu, o que você entendeu disso e tudo mais. E, meu, um conselho que eu dou,
Leia a palavra de Deus. Você aprende todos os dias. E é isso, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.